Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline e o tema da nossa aula de hoje é inversão térmica. Vamos entender melhor esse tema? Habilidades da aula. Discutir o uso de diferentes tipos de combustível e máquinas térmicas ao longo do tempo para avaliar avanços, questões econômicas e problemas socioambientais causados pela produção e uso desses materiais e máquinas. Nós sabemos que ao longo das décadas, devido ao crescimento populacional e o avanço da indústria, nós tivemos a exploração indevida de recursos naturais. Essa exploração foi dada de forma muito avançada e não houve a preservação dos recursos. Hoje, se tem um olhar muito cuidadoso em relação à exploração desses recursos, entende-se que é necessário o uso de tecnologias para auxiliar nesse processo. Porém, essas mudanças ainda foram classificadas ao longo do tempo como poluentes. E essas mudanças, essas poluições causadas hoje, quais são as características dela? Ou seja, quais são os eventos e consequências relacionados a esse evento poluído? Devido à poluição atmosférica, nós tivemos muitos problemas relacionados à imersão, ou seja, nós temos muitos gases tóxicos na atmosfera, aprisionando o calor em excesso. O desmatamento é um fator muito importante também nesse processo. Uma consequência da poluição ao longo do tempo é a inversão térmica. É um fenômeno atmosférico característico dos centros urbanos e industrializados. Aqui nós temos o aprisionamento de uma camada mais fria de ar. E esse aprisionamento faz com que haja poluentes em concentração mais elevada. Vamos entender como acontece esse processo? Na inversão térmica, nós temos o ar frio mais denso, preso, tendo a circulação impedida por uma camada de ar mais quente. Isso acontece devido ao longo do tempo por uma resfriação mais desacelerada, ou seja, ao longo do dia nós temos o calor irradiado do sol até as cidades. Esse calor é dissipado, porém em épocas mais frias, de inverno, esse calor se dissipa de forma mais vagarosa. Porém, nós temos altas concentrações de poluentes nessa região e isso agrava esse problema. Então aqui nós temos uma inversão de temperaturas que provoca a retenção da poluição nessa camada inferior, dessa camada mais interna que está mais fria. Vamos observar esse esquema. Nós temos aqui o ar quente durante o dia, ele é dissipado, porém em regiões mais frias ou principalmente nas primeiras horas da manhã, essa dissipação, como eu disse, acontece de forma mais vagarosa. E aí nós temos então esse ar frio, observe a imagem, que fica aprisionado. Esse ar frio, juntamente com a concentração de poluentes, traz problemas muito graves à população. Observe mais uma imagem, nós temos aqui o fluxo normal e a inversão térmica. No fluxo normal nós temos as camadas de ar quente, ar frio e acima dela, ar mais frio. Já na inversão térmica, muito característica desses centros urbanos, nós temos o ar frio com seus poluentes, ar quente em uma camada intermediária e só depois a última camada de ar frio. Durante o dia, é possível ver em alguns centros urbanos essa camada cinza. Observe a imagem como é possível ver esse fenômeno da inversão térmica. Nós temos aqui essa camada poluidora, essa camada cinza de poluição sobre a superfície dessas cidades. Então é uma camada acinzentada visível no horizonte. Quais são as causas da inversão térmica? Como fenômeno natural, como dissemos, é relacionada a essa perda mais rápida do calor, ou seja, nós temos aqui a absorção pelas superfícies presentes na cidade, desse calor irradiado pelo sol, e depois esse ar resfriado que fica situado nos arredores. Então nós temos aqui uma perda muito rápida desse calor que ocorreu ali durante o dia, e aí nós temos essa camada mais frio já sobre a superfície. Além das causas naturais, nós temos o agravamento devido à poluição. Um dos exemplos de consequência devido à ação humana é a construção e ampliação, por exemplo, de áreas recobertas por concreto. Se há a promoção dessa urbanização com edificações, há também o desmatamento de áreas verdes. As árvores são extremamente importantes para sequestrar o dióxido de carbono, um gás poluente, no seu processo de fotossíntese. Quanto menos árvores, menos processo é relacionado, mais gás poluente fica disposto. Uma outra causa humana relacionada ao agravamento da inversão térmica é a impermeabilização dos solos. Como isso acontece? Vamos olhar a imagem.
Em áreas florestais, nós temos cerca de 80 a 90% da água sendo deslocada para o solo. Então, nós temos aqui um alto poder de permeabilidade da água. Porém, em áreas residenciais, perceba que diminui muito. Então, nós temos uma permeabilidade do solo ainda mais reduzida, 50%. Quando chega na área totalmente urbana, aqui nós temos praticamente um percentual muito baixo dessa água que acaba avançando sobre o solo. Então, essa impermeabilização acaba favorecendo também a contaminação nessa região. Asfaltamento. Em dias muito quentes, o asfalto pode se deteriorar. O asfalto é feito por combustíveis fósseis. Um dos indícios é relacionado a produtos que vêm do petróleo. Então, aqui nós temos, em dias quentes, essas emissões aumentando em cerca de 300% por esses materiais particulados finos que causam uma grande concentração de poluentes na região. E hoje, como alternativa à utilização desse asfalto, já são desenvolvidas tecnologias de produtos mais biológicos, produtos que têm uma deterioração que não avança em relação a poluentes, ou seja, uma preservação ambiental relacionada a esse asfalto. Mas ainda assim, é uma causa também do agravamento da inversão térmica, o asfaltamento. O desmatamento é a remoção da vegetação nativa de uma área. Imagina como é caracterizado uma zona de umidade, de sequestro de dióxido de carbono em áreas florestais. Quando há remoção dessa vegetação nativa, nós temos uma região ali muito inserida em região poluente, ou seja, não há o sequestro de dióxido de carbono, não há o tratamento desses gases por fatores industriais, há o desmatamento total dessa área, a zona fica totalmente seca, e aí nós temos esse processo de desertificação que acontece em muitos biomas. Um outro índice relacionado ao agravamento da inversão térmica são os gases poluentes na atmosfera. Aqui falamos mais especificamente, desde fatores antrópicos ou naturais. Quando falamos em naturais, estamos relacionando as atividades vulcânicas que acontecem, mas quando falamos na ação humana, na ação antrópica, estamos falando de poluição causada por emissão de gases tóxicos, desde atividade industrial, atividade agrícola e também pelos processos de produção de energia. Devido a essa alta concentração de gases presentes na atmosfera, quais são as consequências da poluição na região? Essa superfície da cidade está toda concentrada com gases tóxicos. Quais são as consequências para a população? Diminuição na qualidade do ar das cidades. Aqui nós temos, devido à presença desses gases tóxicos, a perda da qualidade de ar. Um fator muito agravante é que apenas 1,7% dos municípios brasileiros apresentam um monitoramento adequado da qualidade do ar. Então não se sabe nem quais são os gases que ali estão presentes. Muitas cidades não fazem esse monitoramento. Esses poluentes em excesso também causam irritação na pele e nos olhos. Aqui nós temos uma pele mais suscetível aos danos causados pelos radicais livres. A pele tem sua proteção natural contra a emissão dos gases, principalmente relacionados aos tóxicos. Mas quando a concentração é muito elevada, nós temos problemas relacionados. Os radicais livres são moléculas que se ligam a outras moléculas. E aí nós temos como consequência o envelhecimento precoce, problemas de pele, entre outros. Uma outra consequência relacionada ao surgimento desse índice maior de gases tóxicos são as doenças respiratórias. Muitos gases se ligam aos alvéolos pulmonares. Um exemplo, monóxido de carbono se liga diretamente aos alvéolos pulmonares, que são estruturas do nosso pulmão que fazem trocas gasosas. Em vez de se ligar ao oxigênio, se liga com gases tóxicos. Então você tem ali um prejuízo na respiração, problemas respiratórios relacionados a esses fatores. Aparecimento de alergias. Os agentes poluídos no ar causam irritações nas vias respiratórias. As nossas vias aéreas superiores, como nariz e boca, principalmente o nariz, têm esses pelinhos, esses cílios que fazem a filtragem do ar. O que pode acontecer quando esse processo não ocorre de uma melhor maneira? Porque você tem gases em excesso. Então esses gases poluentes acabam causando irritação na mucosa do nariz e boca também. Uma outra consequência do fenômeno da inversão térmica e do aumento de gases poluentes na atmosfera é relacionado também à intoxicação. Podemos citar também a presença de alguns metais pesados na água, como o mercúrio. Esse mercúrio, metal pesado, vai se bioacumulando em excesso, ou seja, o peixe tem uma concentração de mercúrio no seu corpo.
Quando o ser humano vai se alimentar desse peixe, você tem uma acumulação muito maior desse metal. E aí você tem problemas relacionados em toda a cadeia alimentar devido à intoxicação por esses metais. Quais são as soluções que podem ser estimuladas para que haja preservação ambiental e o retrocesso em relação a esses gases poluentes? Nós temos aqui como solução o endurecimento de políticas ambientais, principalmente nos centros urbanos. Falamos aqui como a inversão térmica acontece em polos urbanos, geralmente. Então, as políticas ambientais mais duras de fiscalização. As indústrias estão controlando os seus poluentes? Há um tipo de purificação desse ar que é liberado? Como que está sendo feito esse processo de controle? Aumento da fiscalização em polos industriais. Redução do número de queimadas, falamos aqui sobre a importância de se ter uma área preservada. Então, as queimadas, derrubando as árvores, são muito prejudiciais nesse processo. Combustíveis e energias limpas. Falamos sobre os processos de emissão de gases a partir do uso de agentes, principalmente na produção de energia e combustíveis. Como eu posso substituir esses combustíveis fósseis? Energia solar, energia eólica, são soluções alternativas a essas energias não renováveis. E o reflorestamento? O reflorestamento é um mecanismo de ação direto para o controle dessas emissões, ou seja, com o reflorestamento você tem um auxílio característico dessas árvores que acabam utilizando esse dióxido de carbono, entre outros, para promover o seu processo biológico. Então, o reflorestamento acaba sendo um fator primordial nesse processo. Vamos realizar alguns exercícios. Indique corretamente a alternativa que melhor explica o fenômeno da inversão térmica. Letra A. A presença de uma camada mais fria próxima ao solo que retém os poluentes atmosféricos. Letra B. A ocorrência de elevadas temperaturas, especialmente nas zonas mais centrais das cidades. Letra C. A formação de nuvens de chuvas com elevados índices de compostos químicos diversos. Ou letra D. O fenômeno de retenção da circulação do ar que impede a formação de nuvens de chuva. Qual é a nossa resposta correta? Letra A. A inversão térmica ocorre quando há uma retenção na camada mais fria do ar próxima ao solo, enquanto a camada mais quente do ar predomina acima da mencionada camada fria, dificultando assim a dispersão dos gases poluentes. 2. Indique uma consequência do processo de inversão térmica. Letra A. A concentração de gases poluentes na atmosfera. Letra B. A elevação das temperaturas nos espaços rurais. C. A formação das precipitações ácidas. Letra D. O processo de elevação da temperatura urbana. Ou letra E. O movimento de ventos alísios para as cidades. Qual é a nossa resposta correta? Letra A. A inversão das camadas de ar na atmosfera implica a concentração de gases poluentes, que em razão da presença de uma camada de ar mais frio, logo abaixo de uma camada ar quente, não consegue se dissipar, gerando um elevado volume de poluição nos centros urbanos. 3. Assinale a alternativa que apresenta uma medida para atenuar o processo de inversão térmica nas cidades. Letra A. Canalização dos cursos de água. Letra B. Utilização de biocombustíveis. Letra C. Diminuição do transporte público. Letra D. Redução das áreas arborizadas. Ou letra E. Despoluição dos terrenos urbanos. Qual é a nossa resposta? Letra B. A utilização de biocombustíveis é uma medida que pode atenuar os efeitos da inversão térmica, considerando que há uma diminuição na emissão de poluentes na atmosfera, reduzindo assim a quantidade de gases retidos pela inversão da camada de ar. Então aqui nós temos os combustíveis limpos e renováveis como alternativa aos combustíveis fósseis. 4. As políticas públicas são de suma importância para a diminuição de problemas ambientais urbanos, como a inversão térmica. Um exemplo de política que reflete diretamente na melhoria das consequências desse fenômeno é: letra A. A remoção da vegetação nativa dos grandes centros. B. A valorização dos lotes localizados nas zonas centrais. C. A implementação de ações de planejamento urbano. D. A valorização da utilização de transportes individuais. Ou letra E. A construção de conjuntos habitacionais populares. Qual é a nossa resposta? Letra C. O planejamento urbano adequado das cidades
por meio de medidas de controle da construção de edificações e de manutenção de áreas verdes, promove a melhor utilização do espaço urbano e, por consequência, um menor impacto de fenômenos como a inversão térmica. 5. O crescimento econômico da China está sendo ameaçado pela horrível qualidade do ar. Felizmente, existem muitas maneiras de reverter o problema. O problema é enfrentado por todas as áreas urbanas que têm apresentado elevado crescimento econômico, com base industrial e com uso de energia não renovável. O problema apresentado tem uma ligação principalmente com: letra A inversão térmica, letra B, o buraco na camada de ozônio, ou letra C, as queimadas. Qual é a nossa resposta correta? Letra A. O fenômeno que tem forte ligação com a inversão térmica, visto que provoca a concentração de gases poluentes que não dissipam com a facilidade pela atmosfera. Agora eu tenho uma dica para você. Filme 2067. A Terra está à beira da extinção. Após anos de mudança climática, a vida vegetal desapareceu e o oxigênio tornou-se escasso. Os cientistas estão desenvolvendo tecnologia para se mover no tempo. Então aqui nós temos um filme relacionado a essa degradação ambiental e quais são as tecnologias para parar esse processo. Você pode assistir o filme, fazer a sua resenha e enviar para a gente no número que está na sua tela. É isso, pessoal. Essa foi a nossa aula sobre inversão térmica. Eu espero você em uma próxima. Tchau!